Boa noite a todos. E que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós neste exato momento. Eu sempre esqueço. Quem está vindo pela primeira vez aqui? É a primeira vez que pergunto. Sempre esqueci. Sejam todos muito bem-vindos e olha a minha responsabilidade. Tá? O nome da palestra é De Joelho Ninguém Tropeça. Posso dizer que tenho duas alternativas. Ou, pela vida agitada que nos levamos, tropeçamos. Porque a nossa vida diária está muito corrida. Também tropeçamos. Às vezes podemos estar caminhando sem sentido algum. Não sabemos onde ir. Também podemos tropeçar. Ou pode ser que nossa vida está de ponta cabeça. Ou pode ser uma referência. Pode ser uma referência. Pode ser uma súplica. Pode ser que com humildade seja um ato de humildade. Pode ser que seja uma postura espontânea de adoração. Isso nós vemos normalmente nas igrejas católicas. Não é isto? Mas isto pode acontecer em pé, deitado, não é isto? Pode ser com pessoas, como neste momento, sem pessoas. Pode ser com música, sem música, mas isto não é determinante para a sua eficácia. Não é determinante para a sua eficácia. E é disso que eu vou falar esta noite. Vamos orar? Os convido a refletir. Muitas pessoas tentam entrar em contato com Deus, se conectar com o Criador, e na hora de dormir. Que muitas vezes a gente não consegue nem saber se a gente terminou de orar. Porque ao outro dia a gente acorda, será que terminei de falar com Deus? E como vocês podem ver nesse slide, esse sono é demais. Porque às vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece que a prece se torna pressa. Pressa de dormir. Tudo bem até aí? O que importa na oração é a nossa postura interior. E a nossa força maior vem do pensamento. É claro que nós temos preferências para orar. É claro que algumas pessoas preferem orar de olhos fechados, à meia luz, com música, sem música, mas isso vai de cada um de suas preferências. Orar para Deus, com sinceridade e com fé, nos leva sempre ao ponto máximo do que se refere à conexão com Deus. Porque estamos, através de nossa inspiração, estamos em contato com a alta espiritualidade. Ficamos em sintonia com os espíritos benevolentes, benfeitores, espíritos de luz. E através dele que nós conseguimos nos contactar com o Criador. Ore, não até Deus ouvir, mas até você ouvir Deus. Porque nós temos que ouvir Deus em nosso momento único, que é através do coração. Porque Deus é amor. Deus é amor. E no estágio evolutivo que não nos encontramos, porque todos nós estamos em processo de evolução, mas no processo evolutivo que não nos encontramos, está meio complicado às vezes, se torna difícil seguir as instruções que Jesus nos deixou. Não é verdade?
Fica difícil, às vezes, seguir, aplicar as instruções de Jesus. E parece que nesse momento as coisas começam a fugir do controle, de nosso controle. Parece que nós começamos a entrar em desespero. Parece que a ansiedade começa a bater em nossa porta, porque tudo o que pedimos, às vezes não acontece. E aí, muitas vezes, chega o desânimo, chega a vontade de desistir. Mas Deus, em sua bondade infinita, Ele nos deu a chance de poder reencarnar, de poder ter vidas sucessivas para poder chegar a essa tal perfeição. E Deus nos dando essa chance e nos permitindo cada vez mais que possamos continuar evoluindo, fica conosco a pergunta. Às vezes a gente não se dá conta que Deus está presente em nossas vidas, está presente em nosso dia a dia. E por vezes, e por muitas vezes, nós esquecemos de agradecer a bênção da vida. Simplesmente isso. A bênção da vida. E só lembramos quando começam a assistir os primeiros problemas. As primeiras adversidades, os problemas, as primeiras dificuldades. Somos atingidos por vários fenômenos que nos põem em contra de muitas adversidades. Nós sabemos as causas de onde vem tanto problema. Não é verdade? Muitos perdem o emprego, muitos perdem entes queridos, muitos começam a adoecer, tem muitos familiares envolvidos com doenças sérias, onde eu acredito que muitos de nós estamos aqui justamente por isso, por essa causa, por esse motivo, muitos de nós estão presentes, porque estamos orando por alguém, estamos em companhia de Deus para poder levar uma esperança para alguém que esteja aqui precisando, algum colega nosso, ou amigo, ou vizinho. Mas, no meio do tormento, e no meio desse desespero, desse medo que nos toma conta, nós devemos pedir ajuda. E nesse momento, nós pedimos ajuda a Deus, nosso Pai. E pedimos para que Ele tenha misericórdia. Há necessidade de orar. Se há dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. É aquelas inseguranças, os medos, as fobias, nossos problemas que nós temos interiormente. Sabemos que a justiça das aflições, a justiça dos problemas, sabemos que não acontece por acaso. Nada acontece sem a vontade de Deus, nosso Pai. Dizem que uma folha de uma árvore não cai sem a permissão dele. E é claro que Ele não quer que nada de mal aconteça conosco, seus filhos. Deus, quando nós estamos querendo chegar perto dele, em conexão com ele, conectado com o Criador, Deus é confidente? É confidente, não é? Embora Ele sabe de toda a nossa vida. E por que muitos de nós temos como confidente nosso vizinho, nosso melhor amigo? Por que às vezes brigamos porque essa tal confidência que nós falamos para a pessoa errada e ela prontamente colocou no Instagram e no Facebook. Aí começam as primeiras brigas de amizade. Diante de tanta dificuldade que nós temos, devemos refletir e entender que todas essas dificuldades que às vezes a vida nos impõe, Jesus nos trouxe o consolo.
Jesus nos trouxe o consolo quando estivemos passando por dificuldade. Quando Ele diz, pede e obtereis. Bate a porta, que vos abrirá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ir ao encontro da divindade, da paz, do amor, nós o faremos através da prece, através da oração. E é tão importante como se fosse uma alimentação diária. É tão importante como a nossa própria alimentação diária, em qual nós temos que alimentar nosso corpo, não é isso? É tão importante como a nossa alimentação. O que nós fazemos no primeiro momento quando nós acordamos? Nós bebemos água? Nós vamos até a geladeira e abrimos aquela geladeira e pegamos alguma coisinha para comer? Ou nós acendemos o primeiro cigarro do dia? Ele está em nossa intimidade. Ele sabe de todas as coisas. Mas é nós que temos que estar indo ao encontro dele, através da oração, através da prece. Mas, muitas vezes, parece que pedimos. Pedimos e pedimos e pedimos para que tal coisa aconteça. E não conseguimos. Às vezes, através da oração, buscamos e não achamos. E parece que essas palavras, essa dificuldade, parece que vão em desacordo com o que o nosso Mestre Jesus às vezes diz. Mas, diante da confidência sincera, ficamos nus. Porque nesse momento que nós queremos ficar perto de Deus, conectado com o Criador, não há encenação. Não há teatro. Só que Ele nos pede orar em segredo. E pede com humildade. Pede com humildade. Porque tudo aquilo que vocês pedir, Deus procurará a forma de chegar até você. Devemos entender que pedir é importante. Mas não é o suficiente. Nós podemos pedir, quem sabe, para que Deus nos dê forças, nos dê o amparo para poder continuar caminhando esse caminho que nós temos que trilhar. Mas muitas vezes esse caminho é espinhoso. Mas temos que pedir força para Ele. Amparo. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Não temos a paciência de saber esperar. Mas a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para poder suportá-lo. Existem quatro coisas que dificilmente nós pedimos, mas sempre estão à disposição, sempre serão concedidas. São 4 coisas: coragem, paciência, resignação e inspiração. Quando falo em coragem, quando falo em paciência, não estou falando em casamento, não. Porque tem gente que fica orando coragem para o casamento e paciência para aguentar o marido. Mas não é isso, não. É aquilo que nós precisamos ter: coragem, paciência, inspiração para falar com Deus. E nessa história de casamento, eu vou contar uma historinha bem rápida, que diz que, porque sempre quando a gente casa, se junta com alguém para ser felizes, nós saímos de casa, não é verdade? Para ir para o aluguel, onde as dificuldades se tornam grandes quando temos que pensar no aluguel, em neném recém-nascido. E nesse momento, nesse exemplo que eu vou dar, só a esposa trabalhava. A jovem esposa com o neném recém-nascido. E o jovem temporariamente estava desempregado. E a esposa, com essa dificuldade toda, recém-nascido, pagando aluguel, ela juntou uns troquinhos e falou para o marido: vá, ide e paga a conta de luz e a conta de água. Vá até a lotérica mais próxima. E o marido, querendo ser útil, foi. Caminhando pelo bairro, pelas ruas do bairro, ele encontrou-se aí com vários jovens, cantando e gritando, muitas vezes,
uma tal de bilhete premiado. Olha o bilhete premiado, 2 caminhonetes 0 quilômetros, para segunda-feira, corre, compre que você vai ganhar 2 lindas caminhonetes 0 quilômetro. E esse jovem que também acredita em Deus e ora todo dia, ele pensou, será que Deus está colocando esses jovens para eu poder comprar o bilhete premiado? Adivinhem o que aconteceu. Será que o jovem comprou ou não comprou o bilhete premiado? Comprou? Ele ansiosamente comprou, guardou, não falou nada para a mulher, chegou quietinho e esperou essa segunda-feira chegar rapidamente. E essa segunda-feira chegou, acordou, foi a verificar os números premiados. Quando ele olhou pelo quintal, viu 2 lindas caminhonetes 0 quilômetro na porta da casa deles. E ele, muito feliz, foi no quintal, foi ao encontro e foi e verificou realmente. Tinha 2 lindas caminhonetes 0 quilômetro. Uma da Enel e outra da Sabesp. Estavam cortando a água e a luz dele. Então, meus irmãos, saibamos que Deus nos vai dar tudo aquilo que nós precisamos. Deus nos dará tudo aquilo que nós precisamos, mas não necessariamente tudo que nós pedimos. Objetivo da oração: pedir, agradecer, louvar, glorificar, enaltecer, honrar. Até aí tudo bem? Sabemos que para orar, oração, ação, está composta de uma ação. Oração, ação. Nunca se esqueçam disso, que para orar temos que ter uma ação. Bate a porta que vos abrirá. Existe a ação de bater a porta. Ajuda-te que o seu te ajudará. Ou seja, ajuda-te primeiro, para o seu te ajudar. Até aí tudo bem? Deus nos conhece muito bem. É justamente por isso que há um momento de orar, temos que dar liberdade para Deus também, que nos dê a oportunidade de agir em nossa vida. Vamos fazer com que Deus haja em nossa vida. Temos que aceitar que Deus adentre dentro de nós, para que Ele sempre nos dê bons pensamentos, boas inspirações, boas intuições, e principalmente, que através das boas ações, para que assim nós possamos ser sempre homens de bem. A prece, como diz, nos deixa em contato com a espiritualidade maior. E Ele nos vai dar força, nos vai dar amparo para poder continuar esse caminho espinoso. Mas temos que também saber que nós mesmos temos que caminhar. Temos a obrigação de caminhar para que seja mérito nosso o poder caminhar e sair das próprias dificuldades. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Aí também o complemento. É completamente inútil orar a Deus e continuar a ferir aos outros. Muitas vezes nós falamos de aquele fardo que nós carregamos, que cada um tem um fardo para carregar, não é isso? É um peso que nós carregamos. Mas Deus, sabendo de tudo isso, Ele tem certeza que não vamos sair desse peso, que não vamos sair desse desafio. E temos que saber também que o principal, entendemos, se Deus assim o permite, que nos carreguemos esse fardo, nós temos que entender que a prova é justa. Não é justo? É justo ou não é justo? Temos que entender que a prova é justa. E automaticamente o prêmio também será justo. E nós nunca vamos receber por nada mais e nada aquilo que nós não mereçamos receber. Sabemos que as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras.
como eu falei do caminho, diz, Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. Existem profissões que a gente precisa acordar cedo, não é verdade? O padeiro acorda cedo. O motorista do ônibus acorda cedo. E o pescador acorda cedo. Aquele que no alto mar tem que entrar para levar o sustento para a família, acorda cedo, né? É perigoso ficar no alto mar? Vocês sabiam que Pedro, Tiago, João e André eram pescadores? E ele acordava muito cedo, mas sempre, quando logo cedo eles acordavam, eles sempre encontravam alguém orando antes que ele. Era nosso mestre Jesus, orando pelo caminho da humanidade. Só isso, né? Saiba, meus irmãos, que Deus olha desde cima. Olha nosso caminho. E às vezes vê cada problema que nós enfrentamos. Às vezes ele sabe o que acontece? Ele vê cada desatino em nossas decisões. Alguém, ao tomar alguma decisão, faz uma prece antes? Nós somos autossuficientes sem Deus? Será que alguém faz uma prece antes de tomar alguma decisão? Existem pessoas que realmente fazem uma prece antes de tomar uma grande decisão. Ou será que nós quando vem o problema, nós fazemos aquela oração sal de fruta? Sabem qual é a oração sal de fruta? Aquela lá quando a indigestão já está batendo no nosso corpo. É uma indigestão. Querem que eu fale um dia dessa tal indigestão que acontece? Dia 2, dia 3, dia 4 de cada mês vem uma indigestão em nosso corpo quando não recebemos aquela fatura do cartão de crédito. Dá um problema em nossa vida, né? Dá uma dificuldade, mas o que acontece? Mesmo assim, às vezes nós, com vários problemas, com vários excessos que nós cometemos, que nos leva muitas vezes a um desequilíbrio financeiro, às vezes estamos preparados para encarar umas férias ou não? Quem gosta de férias? Quem merece, que precisa de férias? Trabalha o ano inteiro, um lugar lindo, praia de preferência, que tenha 30 e tantos, 40 graus de calor, que possa estar tomando aquela água de coco, não é verdade? Todos nós nos fazemos merecedores, não é isso? Como está mostrando o slide, não é isso? Nós merecemos umas férias ou não? Mas estamos preparados para ter essas férias ou não? Ou pode ser uma velha ilusão? De repente pode ser uma mera ilusão que nós estamos querendo que aconteça essas férias e nada disso acontece. Porque nós pedimos e não conquistamos. Não fazemos por onde muitas vezes, mas por quê? Porque às vezes só pedimos questões materiais. Questões que querem que nosso lado material sempre seja maior que nós. Vamos preparar nosso alicerce? Vamos preparar nosso alicerce? Vamos preparar nossa reforma íntima? Então vamos pedir para Deus. Não somente ganhar algumas coisas. E sim, pode ser perder. Podemos perder, não podemos perder? Quem pede para perder? Levanta a mão aí. Quem pede para Deus perder? Eu vou ensinar o caminho. Vamos pedir para Deus perder nosso orgulho tolo. Vamos pedir para Deus perder nossa impaciência. Vamos pedir para Deus perder nossos medos. Vamos pedir para Deus que nosso Pai amado, que possa nos perdoar e pedir para que nos tire esse nosso desespero, perder a minha luxúria. Meu Deus querido, me faz perder essa minha insegurança que eu tenho, meu desânimo, a minha ganância. Meu Deus, me tira a minha ganância. Me tira o prazer de mentir. E por último, meu Deus, me tira aqueles momentos que eu tenho de ignorância. Faz eu perder tudo isto. É por isso que eu digo, meus irmãos, precisamos orar não para ganhar bens materiais.
questões de nosso interesse material, financeiro. Vamos pedir para perder coisas que não nos permitam crescer espiritualmente. A oração, essa oração educa, fortalece e cura. Como meu grande exemplo, nosso grande apóstolo Chico Xavier, sempre diz: ampara, alivia, ilumina e socorre sempre. Todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa. E toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. Agora, meus amigos, meus irmãos, Dona Neuza, lá no comecinho, disse que estava um lindo coro, não é isso? Quero provar, quero testar se esse lindo coro está em dia. Vamos elevar o pensamento a Deus e através dessa música vamos tentar ficar mais perto de Deus. Perto quero estar, Lá no fundo. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E é assim, meus amigos, com todo esse prazer, com todo esse carinho, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pela vida que Ele nos deu, pela oportunidade de crescer e de evoluir diariamente. Para todos vocês, que possam chegar em seus lares, melhor que como vocês adentraram esta casa maravilhosa. Sejam muito bem-vindos aquelas pessoas que vieram pela primeira vez. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. E para todos vocês, uma boa noite e um muito obrigado.